Itatiaia, o boletim da Copa do Mundo FIFA 2026. México, Canadá, Estados Unidos. As últimas informações do maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, Inter, Varejão das Tintas e Dunlop é na GV Pneus. Tá chegando a hora. Hoje tem duas transmissões da Itatiaia, com a França em campo, com a Argentina também, atual campeã do mundo. O Marcelo Beckler, correspondente da Itatiaia, tá na cola da seleção da Argentina, vai trazer informações da estreia dos hermanos. O Pedro Abílio tá acompanhando a estreia da seleção da Noruega. O Haaland, o grande artilheiro do futebol europeu, estreando na Copa do Mundo contra o Iraque, que não joga uma Copa há mais de 40 anos. E um detalhe, né? Justamente pós-guerra com os Estados Unidos, seleção iraquiana voltando aqui a solo norte-americano. Mas vamos saber do Brasil. O Brasil tem que vencer. Seleção brasileira joga sexta-feira contra o Haiti, abrindo aí a segunda rodada da fase de grupos do Mundial. Primeiro jogo, um empate com o Marrocos, agora precisa da vitória. Brasil treinando neste momento, é a equipe da Itatiaia espalhada nos Estados Unidos. Quem está acompanhando a seleção brasileira é o repórter Cláudio Rezende. Essa terça-feira, com entrevista aí na seleção brasileira, você já ouviu o jogador do Brasil e tem informações no Rádio Esportes. Um abraço, bom dia, Rezendão. Alô, Thiago Reis, aqui Hotel da Seleção Brasileira. Acompanhamos a entrevista do dia com o lateral Douglas Santos, ex-atleta do Galo, que já está aí há mais ou menos 10 anos jogando no futebol da Rússia e foi uma das surpresas da seleção brasileira. Na estreia, apareceu na escalação do Ancelotti no jogo contra o Marrocos. Vamos trazê-lo aqui então, nesse dia que está sendo de treino fechado, viu, Thiago? Hoje, nem aqueles tradicionais 15 minutos. O treino hoje com os familiares dos atletas presentes, então é um dia diferente, sem a imprensa, com os familiares que vão almoçar com os jogadores daqui a pouquinho após a atividade. Mas vamos trazer o Douglas Santos aqui no Rádio Esportes, ele falando de uma análise até aqui desta primeira rodada da Copa do Mundo. O Brasil, por exemplo, empatou com o Marrocos. Nenhum time sul-americano venceu até aqui. Ontem o Uruguai não saiu do empate com a Arábia Saudita. A Espanha tropeçou. Foi a surpresa da Copa do Mundo. O que tem a dizer o Douglas Santos com os jogos até aqui da competição? Tá se falando de Copa do Mundo, né? Onde estão reunidos os melhores jogadores do mundo. Então, como eu tinha falado, que não vai existir jogo fácil. A gente sabe que estão acontecendo muitos jogos equilibrados, muitos empates, como aconteceu ontem, né? Então, temos que estar preparado emocionalmente e fisicamente para que a gente possa entregar o nosso melhor em todos os jogos, sabendo que será sempre muito difícil. Agora o Douglas Santos fala sobre o papel tático dele. A gente viu o lateral esquerdo mais posicionado na defesa, até porque ele joga ao lado ali, do lado esquerdo, onde tem o Vinícius Júnior. Se a função tática que pede o técnico Carlo Ancelotti é para que o Vinícius Júnior possa ter tranquilidade e não ter que voltar tanto para marcar. Vini é um cara que tem sido nosso desafogo, mas sabendo que tem ali o Rafinha, tem o Igor Thiago, tem o Matheus Cunha, o Bruno até que chega muito bem na frente, mas que a gente tem conversado bastante ali no lado esquerdo para que ele possa ter essa liberdade de jogar o grande futebol que ele sabe jogar, e ele tem demonstrado isso muito aqui na seleção, e contra o Marrocos ficou nítido isso, e espero sempre ali tá podendo exercer a minha função da melhor maneira possível, que é marcar, e ele ali no ataque possa fazer gol pra gente. E a pergunta também sobre a estreia. Será que o Douglas Santos ficou sabendo que ia jogar? Ia ser titular quando? Porque durante a semana toda a imprensa especulando, né, trazendo uma escalação que estaria definida, com o Alexandro por ali, inclusive teria o Matheus Cunha e não o Igor Thiago, teria o Danilo e não o Ibanez, mas de última hora 3 novidades.
Quando que o Douglas Santos ficou sabendo que ia jogar? Eu já tive muitos outros treinadores na Europa de que eles não passavam a escalação durante a semana ou até um dia antes do jogo para que todos pudessem estar preparados, né? E esse jogo o Mister fez isso com a gente e todos estavam preparados, estavam focados, porque eu acho que isso também nos dá a oportunidade de todos se prepararem antes dos jogos, porque se você desligar um pouquinho, você sabe que é uma Copa do Mundo, é tiro curto e pode cobrar caro. Então, ele mostrou ali a equipe antes da gente sair para o estádio, então foi algo que todos estavam focados, todos estavam muito bem preparados para esse momento, sabendo que foi uma estreia, todo mundo ansioso, com muita energia, com muita emoção para entregar dentro do jogo, mas que isso aí não interfere muito em relação ao jogo. Muito bem, tá aí então Douglas Santos revelando, hein, Thiago, que ele ficou sabendo na preleção aqui no hotel, antes da saída do ônibus para o MetLife Stadium, palco do jogo. Então foi de última hora mesmo. O Ancelotti segurou a escalação até dos atletas naquele primeiro jogo. Agora é o Haiti. O Haiti, sexta-feira. Eu rolo a bola pra você aí, Thiago. E eu vou rolar essa bola pro Ale Oliveira. A sua informação é surpreendente, né? Estamos falando de uma Copa do Mundo em que o jogador fica sabendo ali, horas antes da partida, como vai jogar, onde vai jogar, se vai jogar ou não. Ale Oliveira, você entende isso como um protocolo normal, natural, de uma alteração de última hora? Ou pode soar como desdém, como insegurança, como pouca preparação? Qual o recorte, qual a análise que você faz disso? Bom dia, Ale. Bom dia, Tiagão, bom dia aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Você sabe que eu sou um grande pipoqueiro, eu gosto de falar de mim, não gosto de falar em nome da imprensa, porque cada um tem um pensamento, cada um entende futebol de uma forma. Eu sou um grande pipoqueiro pro Carlo Ancelotti, né? Ele fala, eu meio que fico quieto ou ficava. Abaixa a orelha. Exatamente, porque o homem tem 5 Ligas dos Campeões, ganhou em todos os países que trabalhou, é um cara super vitorioso e tal, mas eu vou te falar que tem algumas apostas, algumas situações que ele acaba trabalhando que realmente não dá para entender. O correto, qual que é o padrão? É todo mundo, você, eu, o torcedor, os jogadores, o treinador, a comissão técnica, saberem o time de cor e salteado. Sabe, você tem um time formado que tem entrosamento, que se conhece, que planeja todas as situações do jogo, que é um dos trabalhos do treinador, é você planejar todas as situações do jogo. O adversário vai vir marcar pressão, a gente vai fazer isso. A gente vai marcar pressão desse jeito. A gente vai jogar contra uma marcação com linha baixa, que todo mundo fica no campo de defesa, daquele jeito. A gente vai marcar o escanteio desse jeito, a gente vai fazer o escanteio daquele. Se preparar para uma eventualidade, se tiver uma expulsão, um a menos, aqui, marca ali. Um a menos, um a mais, prever todas as situações do jogo e você dá corpo, dá entrosamento, dá sequência, dá minutagem para um time titular. Esse é o certo. As principais seleções do mundo, você pegar a França, que vai ter transmissão da Rádio Itatiaia hoje, que vai estrear contra Senegal, você tem poucas dúvidas, né? Talvez você mude um jogador para determinado jogo ou para poupar, mas você tem uma base titular, né? E não ficar sabendo poucas horas ou minutos antes do jogo se você vai jogar ou não vai jogar. Até porque na cabeça do jogador a preparação é diferente, né? Então, evidentemente que além das apostas equivocadas que a gente já falou muito e que eu tenho muita esperança, como eu sou um grande pipoqueiro do Ancelotti, tenho muita esperança que ele observou, entendeu, fez a leitura e vai modificar, mas além das apostas equivocadas, esse aspecto de não ter um time, né? E eu acho que ele não tinha um time, não é que ele não passou para os jogadores só em cima da hora, ele também não tinha na cabeça dele, né? Porque são algumas modificações que meio que são apostas, vamos ver o que vai dar, né? E aí realmente isso não pode ajudar, não tem como ajudar. Ah, mas o futebol tudo pode acontecer, é verdade, mas eu acho que você tem que seguir uma linha, um padrão que tem mais chances de você ser bem sucedido, e foi justamente o que ele não fez. É isso, Cláudio Rezende já volta com mais informações da seleção brasileira. Vamos destacar os outros jogos de hoje. O Ale Oliveira citou a transmissão da Itatiaia. Daqui a pouquinho vamos estar junto para França e Senegal, a estreia.
voltar à concentração do Brasil, vamos voltar à concentração da seleção brasileira. O sinal eletrônico marcou meio-dia no Brasil, aqui em Nova Jersey, 11 horas da manhã ainda. Estamos aqui no posto de transmissão da Itatiaia, em Union. Vamos até Maryston, onde está a seleção brasileira. Lá está Cláudio Rezende, em outra cidade aqui do estado de Nova Jersey. A Itatiaia espalhada para levar até você todos os detalhes da Copa do Mundo. Fala aí, Rezendão! Muito bem, Thiago. Agora estou aqui ao lado do nosso ídolo, Wellington Campos. Hoje o dia é fechado, né? Hoje não vamos ter nem aqueles 15 minutos, né, Wellington, no treino. A FIFA, ela, de preparação de um jogo, ela permite que as seleções façam um treinamento totalmente fechado e vai acontecer no treinamento de hoje. Muita gente até chegou a colocar de que poderia ser fechado para testar o Neymar. Mas pela resposta do Douglas Santos na pergunta da Itatiaia sobre Neymar, ele deixou bem claro que o Neymar está fora do jogo de sexta-feira. Também não há pressa de ter o Neymar. Ele fica para o jogo com a Escócia e se não der para a segunda fase. Eles querem o Neymar 100%, então ele não vai para esse jogo com a equipe do Haiti na sexta-feira. Vai se preparar um pouco melhor. Como a gente tem falado, o Cláudio, Thiago, amigos da Itatiaia, é a chamada lesão que é traiçoeira, porque você faz os movimentos, acha que está recuperado e a hora que você força e você sente e aí para e tem que recomeçar tudo de novo. Então, todo cuidado com a panturrilha do Neymar. Ainda é cedo, Wellington, mas inclusive o treino é fechado hoje. Mas é fato que a gente vai ter mudanças, né, nessa seleção para o fim de semana. Com a maior certeza, né? Com a maior certeza que a seleção brasileira vai ter alterações, até porque foi muito mal no jogo de sábado, não só para o Alê, para todos que estavam na nossa transmissão, o Mário Caixa, mas também para a comissão técnica. O próprio Carlo Ancelotti falou aqui no microfone da Itatiaia e os jogadores que você entrevistou ali no Flash Interview, depois na zona mista, foram unânimes em dizer que o que foi mais leve, falou, não faltou uma coisinha, acho que faltou uma coisa bem grande. É isso mesmo, e os jogos da Copa do Mundo até aqui, partidas difíceis, o que chamou a atenção que o Douglas Santos falou ali também, né, Wellington, que tem muita gente esperando molezinha e ele falou que o time do Haiti é um time muito forte fisicamente. O Haiti, ele vem perdendo jogos, inclusive amistosos e perdendo a estreia, mas não está sendo goleado por ninguém, Wellington. Tem mais esse detalhe, né? Então o Brasil tem que encarar o jogo com muita seriedade, como encarou o Marrocos, que é uma seleção forte, está entre as 10 primeiras colocadas do ranking. Então, a gente está vendo, a gente está assistindo, a Itatiaia está transmitindo, está informando os jogos dessa Copa do Mundo. É aquela expressão bem antiga, meu amigo, não tem mais bobo no futebol. É isso mesmo. Né, vozinha? A vozinha ontem segurou, né? A seleção da Espanha. Então é isso. Inclusive, né, Wellington, é bem melhor o Brasil ficar em primeiro por questão de logística. Então, também é importante aí, por isso que a turma vai ter que fazer o máximo em ganhar os dois jogos, né? E é importante também você colocar isso, Cláudio, porque quando o Brasil entrar em campo para sexta-feira, 8h30, no nosso horário, 9h30 em Belo Horizonte, a gente já sabe o resultado de Escócia e seleção de Marrocos, né? Então a gente já sabe, vai adiantar alguma coisa? Não, você tem que ganhar seu jogo, mas você já tem mais ou menos desenhado a situação do grupo. É isso aí, então é o Brasil, viu, Thiago? Que, como disse o Wellington, não terá o Neymar, vai ter mudanças, mas hoje é secreto, é fechado aqui. O Ancelotti tá preparando o time aí para esse jogo da próxima semana. Se ele definiu a escalação em cima da hora, como disse o Douglas Santos, vamos ver desta vez lá na Filadélfia, Thiago.